Senhor, que estão para sequenciar, né, as táticas, o vídeo falando sobre a tática do Espírito Anticristo, onde nós começamos falando sobre a substituição encoberta do Cristo verdadeiro pelo Cristo falso nos movimentos cristãos, né? Nós temos uma rápida apanhada e hoje estaremos também falando sobre isso e como uma sequência do vídeo passado, né? Eu disse que de que forma o Espírito Anticristo introduz de forma encoberta o falso Cristo, né? Ele não precisa introduzir o falso Cristo no mundo, porque o mundo jaz no maligno, mas ele faz isso no cristianismo. E eu disse que uma das formas é exaltando a visão particular de cada denominação. Mas antes disso, eu gostaria de ler um texto bíblico. Está escrito em Mateus, capítulo 16, versículo 13, que diz assim: E chegando Jesus às partes da Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João o Batista, outros Elias e outros Jeremias ou uns profetas. E disse-lhes: E vós quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. É isso aí, começando no versículo 13, terminando no versículo 17. Então vê que, por uma visão do mundo, as pessoas não conseguirão enxergar a Jesus da forma como ele é, o Filho de Deus. Mas é por Deus, é pelo Espírito Santo de Deus. É o Senhor é que abre o entendimento dos homens e faz os homens compreenderem quem verdadeiramente é Jesus. A gente vê que Pedro não tinha essa ideia de quem era Jesus. Uma vez ele pensou que Jesus era um profeta. Aí quando Jesus curou, mas quando Jesus operou aquele sinal da pesca maravilhosa, aí ele viu que não, Jesus não era simplesmente um profeta, ele era o próprio Filho de Deus. Então a gente percebe que se não for por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, o homem, por sua visão materialista, ele vai enxergar talvez Jesus como um grande pensador, como até mesmo como um profeta, como uma grande personalidade, como um espírito iluminado, como diz alguns, né? Mas não como o Filho de Deus. Ninguém fala que Jesus Cristo é o Filho de Deus, a não ser pelo Espírito de Deus. É o que a palavra de Deus nos ensina, através do servo de Deus, João Evangelista, nas suas cartas. Então, uma das formas que o inimigo introduz esse falso Cristo que é o Cristo da visão do mundo, da visão que não tem o Espírito Santo para discernir, no cristianismo, ou nos movimentos cristãos, uma das formas é exaltando a visão particular de cada denominação. Muitas das vezes a denominação cristã, através de seus dogmas e costumes, acabam por incutir em seus membros uma visão equivocada de Jesus. Esta visão entra em contramão à visão bíblica, a qual é a única visão certa da pessoa de Jesus. Qualquer visão extra precisa passar pelo crivo da palavra de Deus. Não contradizendo a mesma, então pode ser aceita, mas vindo a se contradizer tem que ser dispensada, tem que ser considerada anátema, né? Mas não se pode forçar uma interpretação ou tentar adequar de alguma forma a visão bíblica à nossa visão. Sempre que alguém faz isso, e muitos fazem,
uma heresia surge. Por isso o opositor procura exaltar esta visão em detrimento da bíblica. Ele vê que por erro nós acabamos criando uma visão errada, até mesmo na cabeça das pessoas. Muitas pessoas que têm uma visão errada de Deus, da pessoa de Jesus. E aí o inimigo vem e exalta essa visão errada na cabeça das pessoas, na cabeça de muitos cristãos, né? Porque esta é uma visão falha de um Cristo falho. O Cristo denominacional é um Cristo cheio de defeitos, porque ou ele é super-homem, né? Ou ele é algo totalmente fora da Bíblia, da denominação, da visão cristã. O Cristo da denominação pode ser e é, dependendo da visão da denominação, ele pode ser um Cristo legalista. Denominações legalistas que primam pela observância de muitas tradições e usos, baseando-se em sua maioria em textos isolados da Bíblia, ou interpretações forçadas da mesma, transmite uma imagem de um Cristo também assim. O Cristo do legalismo, ele se preocupa com essas observâncias mais do que com amor ao próximo, né? Ele dedica-se a disciplinar, é um Cristo carrasco, ao invés de salvar. O Cristo avarento, igrejas cujo foco é a vida financeira de seus membros, mostra um Cristo bem capitalista e materialista, um Jesus que constrói templos suntuosos e casas maravilhosas e dá carros e isso. Esse Jesus desentoa com o bíblico, porque ele extorque o dinheiro dos fiéis. Ele tira o dinheiro dos fiéis. Ele não é o dono do ouro da prata, mas esse Cristo não é o dono do ouro da prata porque ele rouba dos seus fiéis, né? Jesus reconheceu a possibilidade do rico que não deposita sua fé nas riquezas de se salvar, mas incentivou seus seguidores a ter um tesouro no céu, onde o ladrão não rouba nem a traça come. Ao mesmo tempo que é um Cristo que extorque o dinheiro de seus fiéis, ao mesmo tempo ele exorta os seus fiéis a uma vida materialista, a viver uma vida materialista. A palavra de Deus, Jesus, pelo contrário, ele não diz que você não pode ser rico, mas ele, pelo contrário, ao mesmo tempo que ele não faz essa afirmação, mas ao mesmo tempo ele incentiva os cristãos a primar por uma vida de desapego às coisas materiais, né? Venda o que tem de esmola, Jesus disse. Façam para vocês bolsas que não se gastam com o tempo, um tesouro no céu que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Lucas 12, versículo 23. Um Jesus ecumênico. A bandeira do ecumenismo nunca foi realmente a união das denominações cristãs, sim das religiões. A denominação cristã que segue essa bandeira tem que admitir que todos os caminhos levam a Deus. E por consequência que Buda, Alá, Jesus e os outros nomes são todos nomes do mesmo Deus. Logo, Jesus dessa denominação, dessa igreja, é um mentiroso. Porque ele sai por aí condenando as pessoas e dizendo que elas vão para o inferno, e está lá nas outras religiões dizendo o contrário. Ele é um Jesus confuso também, né? Ele diz o contrário no espiritismo e no budismo, né? Um Jesus progressista é sinônimo de pós-modernidade. Uma denominação progressista defende as bandeiras do politicamente correto, ou seja, segue as correntes de pensamento seculares. Nela, todas as bandeiras humanistas têm o seu lugar, mesmo aquelas que são antibíblicas. Logo, a imagem de um Jesus diferente do da Bíblia surge. Ele não pode e não quer transformar as pessoas. O Jesus progressista, ele não tem por objetivo transformar e libertar nenhuma pessoa. Ele não quer libertação, porque ele quer que as pessoas fiquem do jeito que elas estão, né? Ele deseja que as pessoas se conformem com seu estado de miséria espiritual. Assim, este falso Cristo é a cara do seu inspirador, ou daquele que o inspirou, que é Satanás, né? E ele não é o Filho de Deus.
Quinto, denominacional e outros. É um Cristo que corresponde à visão ministerial restrita e limitada da congregação. Isso digo para resumir que o ambiente e as doutrinas de uma denominação em particular podem traduzir muitas vezes uma visão errada e deturpada da pessoa de Jesus. E que o nosso inimigo, fazendo uso disto, procura doutrinar as pessoas, fazendo-as desejar, querer e imaginar um Cristo contrário ao verdadeiro Cristo de Deus, contrário ao Cristo da Bíblia. Não é a carne nem o sangue que revela o verdadeiro Jesus, e sim Deus, o Pai. Mateus 16, 16 e 17. Exaltando a visão particular de cada pessoa. A primeira forma dele introduzir esse falso Cristo é exaltando a visão denominacional. A segunda forma é exaltando a visão particular de cada pessoa. Assim como cada denominação tem uma visão diferente, tem um Cristo diferente, muitas pessoas também o têm. Muitas das vezes temos uma visão parcial e incompleta de Jesus. A gente vai conhecendo Jesus à medida que nós caminhamos com Ele. E isso é comum e normal. Estamos num relacionamento com Deus. E isto é feito de forma lenta e gradual. O problema não é a visão incompleta, e sim a visão antibíblica. Porque o diabo não vai pegar aquele Jesus, a parte do Jesus incompleto, mas a parte errada que você entendeu de Jesus, e vai exaltar ela na sua visão, na sua mente. Quando alguns dizem, eu acho que Jesus é amor, Jesus não faria isso. Muitas das vezes essa visão do amor de Jesus deles está equivocada. Olha, a gente tem que lembrar que o próprio Jesus não se considerou bom. Quando alguém virou para ele e falou, bom mestre, aí ele virou para essa pessoa e disse, bom é Deus, né? É claro que Jesus é bom, né? Eu estou querendo contextualizar o que eu estou querendo dizer aqui, né? Para dizer que certamente Jesus estava puxando a orelha daquela pessoa e deixando registrado para puxar a orelha de muitos hoje, né? Que ao dizer que Jesus é bom, eles estão querendo dizer que Jesus é bobo, que vai passar a mão na cabeça deles por causa dos seus erros, se eles não se converterem de coração, se arrependerem dos seus pecados. Ele é bom e é misericordioso, ele dá tempo, mas ele quer que você se arrependa. Se não houver um arrependimento, né, ele também é justo, né? E é nesse foco que o opositor se esmera, exaltando, ou seja, colocando ela como certa acima da visão bíblica. Ele exalta a visão particular de cada um de Cristo. Com isso, ele relativiza a visão da pessoa de Jesus e relativizando, ele a desvaloriza. Já havia um Cristo negro, eu falei isso no outro vídeo, né? Coreano, e conhecemos o mais famoso, o europeu. Mas quando falo da visão particular de cada pessoa, falo de algo que vai além disso. Quando, porém, vemos as pessoas que estão por trás dessas representações de Cristo, percebemos então que há uma ideologia por trás de tudo isso. O Jesus individual é manipulável, nunca contradiz a ninguém, é descartável, a pessoa só o usa quando precisa, um Jesus papel higiênico, ou um Jesus papel toalha. Na maioria das vezes, esta visão particular de Cristo parte do meio, é inspirada pelas ideologias predominantes e que mais influencia a vida dessa pessoa. Há Jesus marxista, Jesus niilista, Jesus espírita e tem até Jesus mesmo na macumbaria africana. São fantoches das ideologias filosóficas e religiosas. Já falamos do Cristo denominacional. Vamos refletir um pouco na ideia do Cristo trazida por algumas correntes ideológicas. O Jesus do movimento negro. Jesus não toma partido de nenhuma causa ideológica, por mais legítima que ela seja, assim como a causa negra é uma causa legítima. Mas nem
tudo no movimento negro é legítimo, nem tudo é compatível com o Evangelho, pois dentro da ideia de consciência negra existe a determinação e preferência pelas religiões africanas e o culto aos seus deuses. Um Jesus do movimento negro, com certeza é ecumênico, é o que eu estava falando do Jesus ecumênico, e procura magia para ajudar os seus eleitos. É um Jesus que recorre à magia, porque se ele é um Jesus que está no culto dos deuses africanos, então ele é um Jesus que recorre à magia. Isso é inconcebível ao evangelho genuíno, né? É inconcebível. O Jesus das filosofias pós-modernas. A visão de muitos filósofos sobre Jesus traz uma ideia materialista. Muitos veem-o como apenas um formador de opinião, um homem à frente de seu tempo, um grande homem, mas não como filho de Deus. Já ouvi pensador dizer que Jesus era esquizofrênico, porque ele falava com Deus e se dizia o filho de Deus. Na filosofia pós-moderna, não há lugar para o Cristo, filho do Deus vivo, só o Cristo humano. Muitos cristãos não sabem, mas quando vão contra a religião, estão manifestando a ideia enraizada de uma filosofia pós-moderna de nome niilismo. Progressismo. Para movimentos como o gay, o feminista, o ateísta, o grande vilão é o fundamentalismo cristão, pois o mesmo depõe contra o progresso. Para os mesmos, na época e no século em que estamos vivendo, os valores, princípios e doutrinas cristãs são como a pedra de tropeço, a felicidade e as realizações das pessoas. Com isso, alguns cristãos doutrinados por esse tipo de ideologia, por eles, trazem consigo essa visão desse Jesus. Não desejam um novo nascimento, mas para que o mesmo tudo está bem assim como está. Ele só pede para as pessoas não serem alcoólatras, porque o alcoolismo, eles também são contra, né? Porque a sociedade assim o deseja. Agora, se a sociedade aprovasse o alcoolismo, ele queria também que as pessoas aprovassem o alcoolismo. Jesus desse jamais ensinou a Nicodemos sobre nascer de novo, em João 3, do 1 ao 21. Esse não foi o Jesus que conversou com Nicodemos, né? O Jesus do Espiritismo. O Espiritismo vê Jesus como um líder um ser iluminado. Também lá não só o Espiritismo, o budismo, né, as religiões hindus lá também veem Jesus como um ser iluminado, aperfeiçoado e um espírito de luz. Eles não o veem como filho do Deus vivo. O islamismo, para esse Jesus foi apenas um profeta, assim como foi Maomé. Aliás, ele é até menor do que Maomé. Desprezando a visão bíblica. O espírito do anticristo inculte, aliás, primeiro ele exalta a visão denominacional, segundo ele exalta a visão particular e terceiro ele despreza a visão bíblica. Então o espírito do anticristo já incute na cabeça de muitos que a palavra de Deus é um livro ultrapassado, fonte de discursos de ódio contra gays, contra mulheres, muitas vezes até contra negros, quando eles pegam e distorcem aquela palavra lá de Cão, o filho de Noé, né? Na Idade Média ele usou do catolicismo para proibir a Bíblia aos leitores leigos e fora do clero. Assim, hoje ele procura promover um crescente desprezo pela Bíblia, pois ele sabe que somente a visão de Jesus, nela revelada, que é poderosa para poder libertar e transformar os homens. Já ouvi falar em bibliolatria? Já ouviu falar? Nunca crie que isto seja possível, pois a Bíblia diz que Jesus é o Verbo, que a palavra santifica, e são elas que de Jesus testifica. Sem a visão de Jesus que a Bíblia oferece, ele apresenta ao mundo e aos crentes adúlteros sua própria visão de Jesus, de acordo com a conveniência de cada um. Ou seja,
Ele tira o Cristo da Bíblia, então ele te apresenta um Cristo que você quer, de acordo com a sua visão. E aí vem a terceira forma, a quarta forma como ele introduz o Cristo falso, retirando do centro de nossas pregações e de nossos estudos. Igrejas triunfalistas, igrejas e antropocêntricas que se centram no homem, elas estão tirando Jesus, né? Retirando de centro de nossas canções, canções também triunfalistas, canções que focam no homem, onde que muitas das vezes não é o homem cantando para Jesus, é Jesus cantando para o homem, né? Você que é meu, você é especial, né? Ao invés de nós falar Jesus, tu és bom, Jesus, tu és... Reparem bem, retirando de centro de nossas reuniões e comemorações mais importantes. Já no início dessa reflexão, e no outro vídeo, né, que eu falei isso, disse sobre o que foi feito da Páscoa e do Natal. Quando falo retirando do centro, é porque não é mais em nome de Jesus, e sim em nome da denominação, em nome do pastor, em nome do cantor ou do ministério fulano de tal, né? E essa você foi 1, 2, 3, exaltando a visão denominacional, exaltando a visão particular, desprezando a visão bíblica, retirando do centro de nossas pregações e estudos, retirando do centro de nossas canções, retirando do centro de nossas reuniões e comemorações importantes, e sétima, incentivando o antropocentrismo, ou seja, a adoração do homem, colocando o homem como centro de todas as coisas. Canções triunfalistas, pregações egocêntricas e bajuladoras de crente, né? Incentivando o culto ao corpo, oitava, né? Onde muitos aqui, deixa eu ler o que eu escrevi, que até mesmo a aparência parece mais do que Jesus. Para a vergonha nossa, até mesmo a aparência se destaca mais da igreja, a aparência dos homens, o corpo das mulheres, do que o Cristo verdadeiro. Certa vez, o irmão Charles Finney estava pregando numa igreja e entrou uma irmã com um chapéu muito destacado, muito bonita. E quando ela entrou, toda a igreja parou e olhou para ela. Então ele repreendeu ela e falou com ela: você está tomando você está fazendo isso, você está tomando com essa vaidade sua, você está tomando a glória de Deus. Você está querendo tomar essa não é uma conduta certa de uma serva de Deus. Você está tomando tomando a atenção das pessoas de Cristo, tirando, né? E hoje isso é normal. É tão que ninguém percebe mais, né? É tanto com respeito a mulheres, com respeito a homens. Até a aparência hoje o inimigo tem exaltado dentro da igreja para tomar o lugar de Cristo. E, por último, um Deus chamado fé. Além do homem como Deus, ainda colocam a própria fé, que é um instrumento para você crer em Deus. Eles colocam ela como um Deus em si, né? Já ouviu falar daquela expressão, o importante é ter fé? Ou já ouviu falar sobre o poder da sugestão? Ou tem que ter muita fé? Revela que para alguns a fé é o que é mais importante, que o que faz alguma coisa. Não é Deus, e sim a fé. Ou seja, algumas pessoas viram para você e falam: o importante é ter fé, né? É necessário que alguém tenha alguma fé. Ou seja, não importa em quem crê, não importa. O importante é a fé, é ter fé, né? É um ideal que esvazia o Deus verdadeiro de todo o poder e coloca este poder nas mãos do homem, ou melhor, da sua fé. Elege a fé pessoal como um Deus do homem e o homem como um Deus. Quando, na verdade, a fé é apenas confiança em quem pode e faz realmente alguma coisa. Deus não precisa, no entanto, dela. Ele apenas exige como condição para a bênção.
Concluindo, o inimigo procura sempre tirar Jesus de nossos corações, tirando o nosso tempo para ele através dos cuidados e ansiedades da vida, através das ambições mundanas e por meio de seus mensageiros entre o povo santo. Estes mensageiros espalham mentiras em nome de Deus e proclamando um outro Cristo, um outro evangelho, e isso nem sempre é feito de forma consciente, detalhe. E depois da praga espalhada, é preciso esperar a colheita para arrancar o trigo com o joio. Está lá em Mateus 13, 25 a 30. E a explicação do versículo 36 ao 43, ok? Espero que tenha sido uma bênção. Fique com Deus e a paz do Senhor. Compartilhe este vídeo. Se você não se inscreveu, se inscreva no nosso canal e nos ajude em oração. E curta. Isso vai estar incentivando a gente a trabalhar melhor e a produzir melhor um material para edificação pessoal sua e de todos aqueles que estiverem assistindo este vídeo. Fiquem com Deus. A paz do Senhor.